Olá, seja muito bem-vindo à nossa oitava e última aula do curso Como Interpretar e Aplicar as Escrituras. Estou muito feliz por você que acompanhou desde o começo essas aulas e por você também que está chegando agora. Eu quero só te dar um conselho. Começa lá na primeira aula, todas elas estão postadas aqui no nosso canal no YouTube, para que você possa acompanhar toda a sequência desse estudo e assim aprender mais e aprender um pouco melhor, de maneira mais organizada, todo esse conteúdo, porque ele foi pensado para ser absorvido numa sequência. Então, volta lá, assiste as primeiras 7 aulas e depois vem para essa aula número 8. E eu tenho certeza que essa aula vai abençoar a sua vida, vai te edificar. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o papel de Deus na comunicação da mensagem e também sobre o papel do pregador nessa comunicação. Então, na última aula, a gente entrou nessa parte final, no estudo de uma ciência que a gente chama de homilética. E a homilética é a ciência que se dedica à arte de preparar mensagens, preparar sermões e pregá-los. Então, nas 6 primeiras aulas do nosso curso, a gente focou na hermenêutica, que é a arte de interpretar os textos bíblicos, trazendo a sua relevância contemporânea para esses textos antigos. E nessas 2 últimas aulas temos nos dedicado à homilética, que é a comunicação, ao compartilhamento dessas mensagens baseadas nesse estudo que a hermenêutica nos leva a fazer. Então, todos nós, e vimos isso na aula passada, fomos chamados por Deus para sermos pregadores, para pregarmos o evangelho a toda criatura. E esse chamado de Jesus não inclui apenas os pastores, os ministros, mas inclui você. Então, o meu esforço na aula passada e hoje também é te dar ferramentas, ideias, sugestões de como você pessoalmente pode se preparar e, contando, claro, com a capacitação sobrenatural do Espírito Santo, se tornar um comunicador mais efetivo dessa palavra que transforma, e que salva e que liberta. Amém? Então, vamos para a nossa última aula de hoje. Eu quero começar falando um pouquinho sobre o papel de Deus na comunicação da mensagem. Então, quando eu, quando você, ou qualquer pessoa comunica uma mensagem baseada na Bíblia, baseada na palavra de Deus, há um papel que é de Deus nessa comunicação, Deus age nessa comunicação, e há um papel também, uma responsabilidade que é do pregador. E nós vamos ver esses 2 assuntos na aula de hoje. Primeiro, o papel de Deus na comunicação. Em relação àqueles que não são ainda convertidos, aqueles que não são cristãos, quando eles ouvem a mensagem, há um papel de Deus aí que tem a ver com a conversão, que se destina à conversão dessas pessoas. A palavra de Deus diz em João, no capítulo 16, versos 8 a 11, que o Espírito Santo nos convence. Veja o que diz o texto. Quando ele, o Espírito Santo, vier, Jesus falando do fato de que ele ascenderia aos céus e enviaria o Espírito para estar conosco e em nós. Quando esse Espírito vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então percebe que é um convencimento triplo que acontece mediante a ação do Espírito Santo na vida daquele que ainda não é convertido, mas passa por essa experiência de conversão. O Espírito convence em primeiro lugar do pecado, ou seja, sem o convencimento do Espírito, as pessoas não percebem a realidade de que estão escravizadas em seus próprios pecados, de que estão mortas espiritualmente. É por meio desse convencimento do Espírito que os nossos olhos são abertos para essa realidade espiritual. Da justiça, porque a morte, o sacrifício de Jesus em nosso favor, paga a pena que deveria ser nossa. Então nós somos justificados pela fé em Cristo, mas esse convencimento também se dá por meio do Espírito Santo. Ele nos convence de que a morte de Jesus valeu para nós, por nós, em nosso favor, e que mediante a fé nele, nós podemos ser então declarados justos, receber o Espírito como selo da aprovação de Deus sobre nós e sermos então salvos. E, finalmente, ele nos convence também do juízo, de que há um juízo, há uma condenação esperando Satanás, em primeiro lugar, mas todos aqueles também que seguiram seus caminhos e não o caminho de Deus, ou não depositaram sua fé em Jesus, e esse juízo será exercido por Deus. E a gente precisa crer que ele é real, sermos convencidos de que esse dia chegará quando todos serão julgados por suas obras, pela decisão de crer ou não em quem Jesus é e no que ele fez. Então, esse é o papel do Espírito quando
a pregação acontece, o Espírito Santo está agindo para convencer os não cristãos ainda, aqueles não salvos, não convertidos, não nascidos de novo, dessas 3 realidades. Okay? Agora, o Espírito também age no coração dos cristãos, dos crentes, daqueles que já creem em Jesus, quando eles ouvem uma pregação. A pregação não é apenas para os não convertidos, a pregação é para todas as pessoas. Em relação aos cristãos, a ação do Espírito foca na santificação, num processo de crescimento espiritual, de formação espiritual, para levar o coração humano à obediência de Cristo, como diz Paulo lá em Romanos 15. E isso requer também esforço e disciplina, então existe uma resposta humana esperada, mas o Espírito Santo é o agente da nossa santificação. Então, a gente vê que há um triângulo agindo aí na pregação: a graça de Deus, a pregação humana e o agir do Espírito. Tudo isso age em conjunto para santificar os discípulos de Jesus. Então, essa é a ação de Deus na pregação, é o que Deus faz. É claro que há muitas outras coisas, a gente está resumindo aqui bastante, mas, em geral, o Espírito Santo age para a conversão dos não convertidos e gerar, então, um novo nascimento neles, a partir desse triplo convencimento, e para a santificação dos já convertidos, para o crescimento espiritual, para que eles sejam cada vez mais semelhantes a Jesus. Veja que incrível o poder da pregação do Evangelho, não é isso? Agora, há também um papel que é o papel do pregador, e é nisso que eu quero me concentrar um pouco mais hoje. Qual é a minha responsabilidade, qual é a sua responsabilidade como alguém que se prepara para comunicar a mensagem de Deus, o Evangelho de Jesus, de uma maneira efetiva e relevante, ok? E eu estou me baseando principalmente aqui nessa parte da aula num livro que eu mencionei na aula passada rapidamente, chamado Piedade e Paixão, do pastor Hernandes Dias Lopes. Vou deixar a referência aqui na descrição do vídeo. É um livro curtinho, mas muito rico, muito poderoso, voltado especialmente a pregadores, a pessoas que têm paixão por comunicar a mensagem. Se é o seu caso, recomendo essa leitura, ela vai te edificar bastante. E a gente vai ver alguns princípios que ele trata nesse livro que nos encorajam nessa preparação para pregarmos de modo efetivo a palavra de Deus. O primeiro aspecto que precisa fazer parte da preparação do pregador é a piedade, ou seja, cultivar um estilo de vida de compromisso com Deus, de uma vida devota a Deus, uma vida rendida a Jesus e ao Espírito Santo. O pastor Hernandes Dias Lopes define da seguinte forma: piedade é uma constante cultura da vida interior, e essa ideia de cultura aqui está associada ao cultivo, sabe? É você cultivar essa vida interior de santidade diante de Deus e para Deus, que por sua vez se aplica em todas as outras esferas da vida e da prática. Ele ainda segue dizendo o seguinte: isso consiste de oração junto ao trono de Deus, estudo da sua palavra em sua presença e a manutenção da vida de Deus em nossas almas, que afeta toda a nossa maneira de viver. Então, perceba que é algo que deve ser cultivado como que afetando a totalidade da vida humana. Não é uma parte da nossa vida, não é uma área da nossa vida, mas é a nossa vida por inteiro, que precisa ser uma vida piedosa diante de Deus. Ele diz mais algumas coisas nesse ponto da piedade que me impactam muito. Por exemplo, a vida do ministro é a vida do seu ministério. Então não há como dissociar a pessoa do pregador da pregação do pregador, porque aquilo que ele comunica é diretamente impactado e influenciado pela sua vida, sua maneira de viver. A sua vida fora do púlpito, digamos, ou fora dos holofotes, vai determinar um impacto quando ele estiver em público. Então, antes de pregar aos outros, o pregador prega a si mesmo. Antes de cuidar do rebanho de Deus, ele precisa cuidar da sua própria vida, né? Se ele for incoerente nessa comunicação, sua pregação se tornará infrutífera. E ele ainda diz o seguinte: piedade no púlpito precisa ser acompanhado de piedade no lar. Eu gosto muito dessa ideia, sabe? Quando você ouvir uma mensagem, ouvir uma pregação, considere quem é que está comunicando essa mensagem e se você pode observar na vida daquela pessoa coerência com o que ela está pregando. Eu digo isso como um pregador, isso é uma responsabilidade enorme para mim. Estou me colocando aqui debaixo desse julgamento duro, difícil, com muita humildade, muito temor, e eu quero reconhecer que essa tarefa é além das nossas capacidades.
Seja você alguém que prega eventualmente, comunica o evangelho com outras pessoas e amigos, ou um pregador como eu que faz isso constantemente porque sou pastor. Mas nós nunca conseguiremos viver 100% à altura desse chamado. É só a graça de Deus que nos sustenta, a todos nós. Então, seja paciente, piedoso, misericordioso com seus pastores, com os pregadores que você acompanha e ouve. São pessoas pecadoras e imperfeitas como todas as outras. Mas olhando para você mesmo, quando você se preparar para comunicar a mensagem, lembre-se disso. É a sua vida por inteiro que comunica, não só aquilo que você fala. Ok? Uma frase que o pastor Hernandes Dias Lopes cita nesse mesmo livro de um outro teólogo chamado E.M. Bounds, ele diz o seguinte: leva-se 20 anos para fazer um sermão, porque gasta-se 20 anos para fazer um homem. O sermão é algo vivo. Então, a vida da pessoa é traduzida naquilo que ela comunica. Tá certo? Avançamos para um segundo ponto importante na preparação do pregador, que é a fome por Deus. E nisso a gente vai falar basicamente sobre 2 subitens, digamos, que compõem essa fome por Deus, que são a oração e o jejum. Primeiro, sobre a oração, o pastor Hernandes Dias Lopes diz: quando a igreja ora, os céus se movem, o inferno treme e coisas novas acontecem na terra. Ele diz que os pregadores que prevalecem com Deus na vida de oração pessoal são os mais eficazes no púlpito e que a oração precisa ser prioridade tanto na vida do pregador como na vida da igreja. Então, nós precisamos ser pessoas de oração. Se nós queremos comunicar com eficácia, com eficiência, com poder e autoridade a mensagem de Deus, precisamos gastar tempo na presença de Deus em oração. E esse é um desafio para mim e eu quero desafiar você também a investir mais na sua vida de oração. Tá ok? Ter fome por Deus e buscar saciar essa fome por meio da oração e por meio do jejum. Aliás, é muito propício falar de fome por Deus falando sobre jejum, porque jejum é exatamente isso, é ter fome de Deus, mais do que fome por comida. É negar comida e negar alimentar o corpo e a carne para alimentar o espírito. John Piper diz: jejum é fome de Deus. E o Dallas Willard tem uma definição que eu amo de jejum. Ele diz: jejuar é banquetear, não com comida, mas em nosso Senhor e na sua vontade. Jesus disse: eu tenho um alimento que vocês não conhecem e a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, Jesus passava bastante tempo em jejum, ele vence a tentação no deserto contra Satanás depois de 40 dias jejuando, e o jejum é presente na história dos principais personagens bíblicos, na vida de Jesus, dos apóstolos, em toda a história da igreja. O jejum sempre foi uma parte essencial da vida da igreja, não só de pregadores e ministros, mas na vida de qualquer discípulo de Jesus. Infelizmente é uma prática que tem se perdido nos nossos dias, na nossa cultura. Quero te encorajar a estudar sobre isso, a se preparar para gradativamente se tornar uma pessoa que jejua cada vez mais, com mais frequência, porque eu tenho certeza que isso vai produzir frutos na sua vida, também na sua pregação, mas não só na sua pregação, na sua vida pessoal como discípulo de Jesus, na transformação do seu caráter à semelhança de Cristo. Ok? Outra coisa é a fome pela palavra de Deus. Precisamos ter fome por Deus e fome pela palavra de Deus. Uma frase muito interessante de Spurgeon, grande pregador Spurgeon, sobre John Bunyan, um puritano inglês que marcou o seu tempo. Ele foi o autor de um clássico da literatura cristã, ele é o autor do Peregrino, A Viagem do Peregrino, e ele diz o seguinte, Spurgeon falando sobre Bunyan, ele diz: corte-o em qualquer lugar, e você descobrirá que o seu sangue é cheio de Bíblia. Sua alma está repleta da palavra de Deus. Imagina alguém poder dizer isso sobre você. Alguém cujo sangue está repleto da palavra de Deus, cuja vida exala, demonstra em tudo que faz os valores, os princípios dessa palavra. Porque você a conhece, você a ama, você a estuda, né? Além disso, John Stott diz que o pregador precisa não apenas ler a Bíblia, mas também ler o mundo ao seu redor, ler o texto antigo e a sociedade nova à sua volta, né? Estudar tanto o texto antigo como a cena moderna, tanto a escritura como a cultura, tanto a palavra como o mundo. Então a gente precisa se alimentar da palavra, conhecer o que está acontecendo ao nosso redor, fazer as conexões na hora de pregar, mas acima de tudo sermos pessoas famintas pelo estudo da palavra de Deus. Martin Lloyd-Jones disse o seguinte:
Não leia a Bíblia apenas para encontrar textos para sermões, mas leia porque é o próprio alimento que Deus providenciou para a sua alma. Leia porque é a palavra de Deus, porque é o meio pelo qual você conhece a Deus. Leia porque é o pão da vida, o seu maná providenciado para alimentar sua alma e todo o seu ser. Incrível isso, né? A Bíblia é o nosso alimento, a palavra de Deus é o nosso alimento. Ela é, entre tantas outras coisas, como diz o Salmo 119, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nós precisamos amar a palavra, conhecer a palavra, estudar a palavra, especialmente na preparação para falarmos dela. Precisamos conhecê-la para podermos falar dela com propriedade. Amém? Se você está acompanhando no chat, coloca aí no chat agora um versículo que marca a sua vida, um texto bíblico que fala ao seu coração. Vamos edificar uns aos outros aí no chat, compartilhando uma passagem bíblica, a referência apenas desse texto e dizendo que esse texto abençoa você. Vamos interagir aí no chat por meio disso, ok? Um quarto item aí na preparação do pregador, a unção. Unção é algo muito importante na vida de alguém que prega a palavra de Deus. Esse é um termo que nem sempre é facilmente compreendido, porque parece algo muito abstrato. O que é unção? Né? Então, a definição disso não é tão simples ou tão óbvia, pelo menos. Embora seja um termo usado muito na Bíblia. No Antigo, no Novo Testamento, a gente vê esse termo aparecendo várias vezes. Ele foi ungido, ou houve uma unção sobre reis, havia unção sobre reis, ungir alguém como rei, unção dos profetas, enfim, várias referências, inclusive ao próprio Jesus sendo ungido. Né? Ele foi ungido para pregar as boas novas. Então, nós como pregadores, à semelhança de Cristo, precisamos dessa unção também. Martin Lloyd-Jones, novamente, ele define unção assim: é o Espírito Santo descendo sobre o pregador de forma especial, capacitando-o com poder, de tal maneira que ele se transforma em um canal através de quem o Espírito opera, o Espírito Santo opera. No seu livro Piedade e Paixão, Hernandes Dias Lopes diz: sem a presença, a obra, o poder e a unção do Espírito, a igreja será como um vale de ossos secos. Sem a obra do Espírito não haverá pregação, não haverá pessoas convertidas, não haverá crescimento saudável da igreja. E ele cita Spurgeon também, que disse que seria mais fácil ensinar um tigre a respeito das vantagens de ser um vegetariano do que convencer um homem ainda não nascido de novo sobre as verdades de Deus, sobre o pecado, a justiça e o juízo. Porque só o Espírito Santo pode fazer isso. Então obviamente uma analogia aqui, mas que mostra a importância dessa unção do Espírito sobre o pregador na hora da comunicação da mensagem. E uma diferença importante, né, o pastor Hernandes Dias Lopes faz essa distinção no livro dele. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. É por isso, por exemplo, que a gente vê Paulo em Efésios no capítulo 5, se não me engano, no capítulo 5, dizendo: enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque, embora ele esteja escrevendo para a igreja, ou seja, presume-se que todos os seus destinatários já têm o Espírito habitando nos seus corações, uma coisa é ser habitado, ter o Espírito Santo, ser selado por ele, outra coisa é viver nesse estado de estar cheio, transbordando do Espírito. E é isso que o pregador deve ter, na verdade, é isso que todo discípulo de Jesus deve buscar, estar cheio do Espírito. E esse enchimento nos capacita, nos habilita para sermos comunicadores mais eficazes, cheios dessa unção, dessa autoridade, dessa capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Ok? Uma quinta característica importante que o pregador deve buscar cultivar na vida é paixão. Paixão por Deus, paixão pelas almas das pessoas que estão sendo atingidas, tocadas pela sua comunicação, paixão pelo próprio ato de pregar. Amar fazer isso, amar comunicar a palavra, fazer isso com paixão, com alegria, com força, com energia. Isso faz muita diferença na maneira como as pessoas recebem. Não é um discurso monótono, não é um discurso mecânico, não é algo sem vida, mas a pregação precisa comunicar vida, a vida de Deus que está em nós, esse entusiasmo, ser cheio de Deus e transmitir isso quando se prega. Eu amo essa ideia do pastor Hernandes Dias Lopes nesse livro. Ele diz: pregação é lógica em fogo.
A pregação precisa ser anunciada com uma alma em chamas, na autoridade do Espírito Santo. Porque não é só um discurso, não é uma aula. Então, há um espaço para uma aula, há um espaço para uma palestra, mas a pregação é mais do que isso. A pregação é essa lógica em chamas. É o fogo de Deus, do Espírito de Deus ungindo aquela mensagem, o próprio comunicador, o próprio pregador, para que isso seja transmitido àqueles que o ouvem. Então, nós precisamos cultivar essa vida de paixão por Deus, para a nossa própria vida cristã, mas também para a nossa comunicação da palavra. E aí, John Stott, mais uma vez citado aqui pelo Hernandes Dias Lopes, ele diz: os nossos sermões jamais pegarão fogo, a menos que o fogo do Espírito queime em nossos próprios corações. Então é uma responsabilidade do pregador e também do cristão em geral, cultivar uma vida que está sempre em chamas por Deus, pela sua palavra, pela sua presença, e então comunicar isso com fé. A função do pregador, e aí de novo o Hernandes Dias Lopes, agora ele citando um outro teólogo chamado Chad Walsh, a função verdadeira do pregador é incomodar pessoas que estão acomodadas e acomodar, confortar pessoas que estão incomodadas. Percebe que a pregação tem essa dupla função, essa capacidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Para quem está muito acomodado, ela incomoda, sacode, tira dessa posição confortável. Para quem está muito incomodado, aflito, angustiado, ela conforta e revigora. Esse é o poder do Espírito Santo agindo por meio da pregação da palavra, que deve nos motivar a fazer isso com cada vez mais paixão, pela graça de Deus. Outra característica que o pregador precisa ter, indispensável, é a coragem. John Stott diz: nós somos chamados à tarefa sagrada da exposição bíblica, comissionados para proclamar o que Deus disse, não o que os seres humanos querem escutar. Isso é tão importante, especialmente nos nossos dias, quando há tanta oferta de conteúdos, de mensagens, de podcasts, de aulas no YouTube. Você pode selecionar ou ouvir tantas coisas, ou não ouvir tantas outras, tantas coisas disponíveis para nós o tempo todo. E veja, é muito fácil alguém que se coloca nessa posição de comunicar a mensagem, dizer aquilo que os outros querem ouvir, em busca de fama, de reconhecimento, de popularidade. E esse é um risco que todos nós corremos. Eu estou correndo esse risco ao ensinar vocês aqui por essa via. E eu preciso cuidar do meu coração, vigiar o meu coração e ter a coragem de dizer aquilo que Deus diz, especialmente quando eu me proponho a pregar sobre a palavra do próprio Deus. Porque a palavra é dele, não é minha. Não cabe a mim decidir, determinar o que eu vou dizer. Eu preciso dizer aquilo que ele disse. Comunicar com fidelidade. E o mesmo vale para você. Quando você tiver uma conversa sobre a Bíblia com alguém, quando você discipular alguém, compartilhar do Evangelho para alguém, fuja da tentação, da conveniência, da segurança, de acomodar o seu discurso àquilo que é mais conveniente para o seu ouvinte. A um amigo, um familiar, é muito fácil a gente, para não perder a amizade, para não se indispor com as pessoas, dar uma adaptada, uma ajustada na nossa mensagem para se tornar mais palatável às pessoas. Cuidado com isso. Seja zeloso, seja fiel ao que a palavra ensina de fato. E se você precisar confrontar alguém, faça isso com muito amor, com temor a Deus, mas faça isso com coragem, na autoridade do Espírito Santo. Amém? E, finalmente, o sétimo e último aspecto aqui da preparação do pregador que eu quero ressaltar, antes de caminharmos para uma conclusão, é a humildade. Nós nunca devemos presumir, quando estamos na posição de comunicar a palavra de Deus, que estamos nessa posição por mérito nosso. Nenhum de nós está apto para esse chamado. Então nós precisamos de humildade, em primeiro lugar, para nos submetermos à palavra de Deus. Entender que o que importa não são as minhas ideias, as minhas opiniões, as minhas percepções. O que importa é o que a palavra diz. Então, quando eu vou comunicar a palavra, eu faço isso com humildade, me submetendo ao texto bíblico. E ainda que eu não goste, ainda que eu não queira, naturalmente, eu não tenha tendência de querer viver dessa maneira, eu me submeto a ele. Tanto para viver na minha própria prática cristã, mas também para comunicar, para ensinar outras pessoas. Dizer aquilo que a palavra diz e me submeter a ela, à sua autoridade. Segundo, eu preciso de humildade para buscar a glória de Cristo, não a minha própria glória. E, de novo, por conta da exposição nas redes sociais, dos meios de comunicação dos nossos dias, é muito fácil cair na tentação de buscar likes, buscar seguidores, buscar glória para si mesmo.
mas na verdade a gente deve servir as pessoas e não há nada de errado em usar as tecnologias, estamos fazendo isso agora para atingir mais e mais pessoas, porque queremos pregar o evangelho a todas as pessoas, queremos mais discípulos de Jesus vivendo uma vida cristã saudável, sólida, consistente, mas o foco deve ser a glória de Jesus, apontar sempre para Ele, como autor e consumador da nossa fé, como aquele que é o alvo da nossa adoração, do nosso serviço. Nunca apontarmos para nós mesmos. E, finalmente, humildade também para dependermos do poder do Espírito. De novo, fazer isso com oração, com consagração pessoal, não baseado na nossa intelectualidade, na nossa inteligência, nos nossos dons e talentos, na nossa habilidade retórica, mas confiados no poder do Espírito para ungir a pregação, para ungir a mensagem e levar, então, salvação, transformação para as pessoas. Então, essa humildade é fundamental para todo aquele que se propõe a comunicar, a pregar a palavra. Eu quero caminhar para uma conclusão da nossa aula de hoje já, e quero ler para você mais 2 trechos do livro do pastor Hernandes Dias Lopes. Novamente, eu recomendo esse livro, Piedade e Paixão, um livro muito curtinho, mas muito impactante para a sua vida e para a minha. E ele diz o seguinte: embora estejamos assistindo a uma explosão de crescimento da igreja evangélica brasileira, não temos visto a correspondente transformação na sociedade. Muitos pastores, no afã de buscar o crescimento das suas igrejas, abandonam o genuíno evangelho e se rendem ao pragmatismo prevalecente da cultura pós-moderna. Não buscam a verdade, mas o que funciona. Não o que é certo, mas o que dá certo. Pregam para agradar seus ouvintes e não para levá-los ao arrependimento. Pregam o que eles querem ouvir e não o que precisam ouvir. Pregam um outro evangelho, um evangelho antropocêntrico, focado apenas em curas, milagres e prosperidade, e não o evangelho da cruz de Cristo. Veja, ele não diz que o evangelho não pode gerar cura, milagres e prosperidade, mas um evangelho só focado nisso e sem nada de cruz, nada de renúncia, nada de morte ao eu, à velha natureza. Esse não é o evangelho completo, ok? Pregam não todo o conselho de Deus, mas doutrinas engendradas pelos homens. Pregam não as escrituras, mas as revelações dos próprios corações. O resultado é que o povo de Deus perece por falta de conhecimento e de padrões. A crise teológica deságua na crise moral. Nessa perda de referenciais, muitos líderes têm caído nas armadilhas do sexo, do poder e do dinheiro. E aí ele termina dizendo: a crise pastoral é refletida diretamente no púlpito. Estamos vendo o empobrecimento dos púlpitos. Poucos são os pastores que se preparam convenientemente para pregar. Há muitos que só preparam a cabeça, mas não o coração. São cultos, mas são vazios. São intelectuais, mas são áridos. Tem luz, mas não tem fogo. Tem conhecimento, mas não tem unção. Quando o pastor é um graveto seco que pega o fogo do Espírito, até a lenha verde começa a arder. Que Deus me ajude, tenha misericórdia de mim, dos pastores da nossa igreja e de você também como discípulo de Jesus, chamado para evangelizar e fazer discípulos, para que nós sejamos comunicadores fiéis ao próprio Deus, autor das Escrituras, e também à sua palavra, tudo o que Ele comunicou, para que, usando tudo o que a gente aprendeu ao longo desse curso, cada ferramenta hermenêutica, cada princípio de interpretação do Antigo, do Novo Testamento, para que a gente, colocando em prática essas dicas de preparação do pregador, que a gente possa viver, em primeiro lugar, na nossa própria vida, no contexto familiar, nas relações de trabalho, enfim, nas nossas amizades, na vida da igreja, para que a gente possa viver os valores da palavra de Deus de fato, com fidelidade, com zelo, com comprometimento. E quando nos propusermos, então, a comunicar essa palavra, compartilhar a sua mensagem com outras pessoas, especialmente aqueles que ainda não conhecem Jesus, que a gente faça isso na autoridade, na unção do Espírito, cheios de Deus, cheios de fome por Ele, cultivando isso no nosso dia a dia, na nossa vida devocional. E então nós veremos Deus agindo por nosso intermédio para salvar e transformar pessoas, para edificar a sua igreja, e nós seremos resposta a essa geração que tanto precisa conhecer a verdade que liberta. Jesus disse: vocês vão conhecer a verdade e a verdade os libertará. Ele é a verdade e a sua palavra é a verdade. Eu quero te encorajar a amar esse livro, continuar estudando, conhecendo. Nós teremos outras iniciativas da nossa escola bíblica e da nossa igreja
que vão disponibilizar outros cursos e ferramentas para você continuar crescendo no seu conhecimento, no seu amor pelas Escrituras. Mas faça disso um hábito. Leia a Bíblia, ore, medite nela, consagre-se ao Senhor, deixe as verdades da sua palavra permearem a sua vida por completo. E você vai testemunhar a grande transformação que vai acontecer em você e a partir de você na vida de muitas outras pessoas. Eu sou muito grato a Deus por você ter me acompanhado nesse curso. Essas aulas vão ficar disponíveis no YouTube, então você pode mandar para várias pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo, crescerem também na sua vida cristã. Deus abençoe você. Muito obrigado por ter me acompanhado. Eu quero fazer uma oração pela sua vida que me acompanhou até aqui. Pai, muito obrigado, Deus, por essa jornada, por esses 8 encontros que nós tivemos aqui com tantos amigos, tantas pessoas que nos acompanharam e que foram certamente encorajadas e edificadas, não por mim diretamente, mas pelo Teu Espírito agindo por meio desse conteúdo. Eu peço, Deus, que essas verdades sejam aplicadas em primeiro lugar a nós mesmos, que o Senhor nos ajude a sermos discípulos de Jesus que vivem com fidelidade os valores e os princípios da Tua palavra e, acima de tudo, um relacionamento vivo e autêntico com Cristo Jesus. Jesus, Tu és o centro e o foco de toda a revelação de Deus. E nós te amamos porque o Senhor se revelou a nós e revelou o Pai. O Senhor disse, quem me vê, vê o Pai. E o Senhor enviou o Teu Espírito para habitar nossos corações e nos transformar e nos tornar mais parecidos contigo. E é isso que nós desejamos para nós, também para os nossos amigos, familiares que ainda não Te conhecem. Então usa a nossa vida, dá-nos dessa unção, enchimento do Teu Espírito, autoridade e poder para comunicar com ousadia a verdade a respeito de quem Tu és e daquilo que o Senhor pode fazer na vida de quem deposita a fé em Ti. E que essas aulas e todo esse conteúdo possam impactar e edificar muitas pessoas para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.